Eu volto a conversar com Jussara Soares. E contra o ex-ministro Paulo Sérgio Nogueira, conta muito a campanha que ele teria feito, ou fez, já que foi condenado, contra as urnas eletrônicas, contra o sistema eletrônico de votação, o sistema de votação no nosso país, no final das contas, Jussara. Exatamente. O ex-ministro Paulo Sérgio, ele estava à frente da defesa e fazia parte daquela comissão que foi criada, e aí ele também era o responsável, inclusive, para aquela fiscalização de militares das urnas eletrônicas do sistema eleitoral. E esse foi o ponto crucial para essa condenação do ex-ministro da Defesa. Isso porque, Márcio, o ministro o Paulo Sérgio, né, o ex-ministro Paulo Sérgio, ele acabou confirmando ali no final da eleição, ele emitiu uma nota dúbia, dizendo que não se podia verificar a confiabilidade das urnas. Exatamente foi o que aconteceu. Na defesa dele, o advogado Andrew Fernandes chegou a dizer o seguinte: tentou afastar o Paulo Sérgio dessa trama golpista e tentou aproximá-lo dos ex-comandantes da FAB e também e do Exército, que foram contra uma tentativa de golpe de Estado e rejeitaram minutas golpistas que foram apresentadas a eles. E ele fez toda essa defesa. Havia até uma expectativa que, por essa posição de Paulo Sérgio, ele poderia ter uma pena menor. De fato, ele teve uma pena menor do que os outros generais, por exemplo, como o general Heleno, que era ministro do GSI, e também do ministro Braga Neto, mas não foi suficiente para livrá-lo totalmente dessa trama golpista. Eu tenho uma pena ainda mais baixa, porque essa atuação dele em relação às urnas eletrônicas, a fala dele também em algumas reuniões, isso também foi levado em consideração, e aí ele acabou sendo condenado pela primeira turma no dia de hoje. Importante a gente destacar também que o general Paulo Sérgio, ele também tinha uma atuação bastante respeitada dentro das Forças Armadas. Quando ele antes de ser ministro da Defesa, ele se tornou ministro, ele era comandante do Exército, ele tinha até uma posição que era considerada muitas vezes contrária à do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, na época no cargo. E ele, de alguma forma, quando ele assumiu o Exército, tinha até assim, poxa, mas ele era a favor da vacina. Bolsonaro chegava, inclusive, a se incomodar com algumas posições de Paulo Sérgio. Paulo Sérgio acabou, depois disso, virando comandante do Exército, ministro da Defesa, e aí acabou envolvido nessa questão da trama golpista, apesar dele também, em algum momento, como citou a sua defesa, ter sido alvo de ataques nas redes sociais por detratores, dizendo que ele não estava apoiando uma medida assim, um golpe, e apesar disso, Paulo Sérgio, no momento que precisava de fato atuar, ele acabou corroborando com os ataques que eram feitos às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral. Havia, inclusive, em todos os depoimentos, ali um indicativo de que, em algum momento, o Paulo Sérgio teria sido contra Bolsonaro, algumas medidas de exceção, como destacou o advogado dele, né, até numa fala da ministra Carmen Lúcia. Mas ainda assim não foi suficiente para afastá-lo dessa trama golpista. Obrigado, Jussara.